era a pessoa que eu mais queria seguir, vá, por assim dizer. Mãe, também quero ir para a dança. Pronto, foi assim. A professora, vou já mencionar. Força. Vou já dizer tudo. Força. Não, estou a brincar. Sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É um estilo que eu adoro. Andar assim, fazer muita coisinha. Sentia que na dança era aí que eu podia ser o que eu quisesse. Quando a pessoa começa a viver da área da dança, deixa de ter aquilo que era sempre um hobby e de repente agora é a sua profissão. E então eu sempre tentei ter alguns estilos um bocadinho fora do meu foco para continuar a ter essa parte. Dança, o teu podcast sobre a dança. Ria-te, não história e emoção. Vem connosco nesta paixão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso vai depender do sítio de onde nos estiverem a ver. Hoje estamos no segundo episódio da nossa segunda temporada. Isto é tipo 2. E este 2 traz hoje uma convidada super especial. Eu vou começar por apresentá-la pelos nomes que os amigos lhe chamam. E já está aqui tudo a rir-se. O que é que vocês acham da palavra confete? Dá assim muita alegria, dá assim muita cor, não é? E é isto que ela nos traz. Mas ela, além deste nome que os amigos lhe chamam, ela também me falou de um outro nome. Lhe chamam Raquelis, porque é alguém que se mostra sempre muito feliz e isto é verdade. Por último, ela tem um nome artístico. Toda a gente lhe conhece por Arci. No entanto, ela tem um nome. No entanto, ela tem um nome. E ela chama-se, e assim eu apresento a Raquel Correia. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada. Foi fixe. Tão bom, muito obrigada. Agora não posso nunca ficar chateada durante esta reunião, portanto, este Não. podcast. Tenho que ficar Porque é sempre Raquelis. feliz. Raquelis. Exato. Raquel, tu és super ligada. E ainda agora, antes de começar o nosso podcast, falávamos imenso sobre as danças de rua, porque a Raquel é super ligada a esta área. E nós gostávamos, claro, certeza vocês ali também, de saber como é que foi o teu percurso, como é que tu começaste, chegaste a seres bailarina, professora e especificamente de dancehall. Não é? É verdade. Força. Então, vamos voltar mesmo ao cerne da questão. Bem. Que foi em casa, pronto, a dançar. Dançava, eu estava sempre a dançar com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, 7 anos. Ok. E nós fazíamos imensos espetáculos, gravávamos cassetes a cantar, a dançar. A dada altura eu meio que fazia coreografias com muitas pessoas na minha cabeça, só que imaginárias. Pronto, e fazia e construía e pronto. Foi um bocadinho por aí. Depois a minha irmã começou a dançar. Eram os teus bailarinos, imagina. Na minha cabeça éramos todos um cru. Eu já tinha uma cru em casa, pronto. E com alguns peluches à mistura. Mas pronto. Conclusão. Depois disto tudo, a minha irmã entrou num grupo de dança, na altura chamado G-Motion, no Montijo, que é de onde eu venho. Eu sou da Margem Sul. Vives cá agora? Sim, vivo aqui perto, ou seja, mais na zona de Sintra. Ok. Por aí. E nessa altura, como irmã mais nova, que era muito ligada à minha irmã mais velha como inspiração e uma pessoa que ainda hoje é, mas pronto, ou seja, na altura era a pessoa que eu mais queria seguir, vá, por assim dizer. Mãe, também quero ir para a dança. Pronto, foi assim. É uma admiração gratuita que a gente tem pelos irmãos mais velhos, eu acho. É Né? mesmo. Yeah. Pronto, então fui para um grupo de dança, G-Motion, e comecei a dançar com 7 anos, ou seja, a dançar com aulas, pronto, por assim dizer, e a aprender mesmo. A professora, vou já mencionar. Força. Vou já dizer tudo. Força. Não, estou a brincar. A professora chama-se Ana Patrícia Pereira. Ai, agora disse Patrícia, ela vai ficar. Ana Pereira. Não, estou a brincar. E ela era e é uma pessoa que eu ainda hoje trago com muito carinho, mas foi a pessoa que mais me guiou. Posso dizer não só na dança, mas também se calhar na vida naquela fase da adolescência e de tudo e mais alguma coisa. Pronto. Tiveste muitos anos no grupo dela. Foram 10. Dos 7 aos 17. Aos 17, é muito Foi. tempo. Sim. E foi crucial então neste processo tu decidires seguir este caminho. Sim, também. Não que eu tivesse logo percebido, porque eu ok. sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É um estilo que eu adoro. Andar assim, fazer muita coisinha. Está a ver, a apresentação está cada vez a fazer mais sentido. Sim. Exato.
Ainda falta o Timon. Não, estou a brincar, estou a brincar. Depois faltou o nome, mas isso deixamos para o fim. Deixamos para o fim. Mas pronto, conclusão disto tudo. Comecei a dançar com a Ana Pereira, ela ensinou-me na altura, ela e as pessoas que ela ia trazendo, que proporcionava também workshops, special classes, tivemos cursos de verão, que ainda hoje também me inspiram para construir os cursos de verão que faço atualmente. Pronto, foi assim uma pessoa que me deu muita bagagem para principalmente saber ensinar, ou seja, também trabalhar com outras pessoas, porque ela era muito cuidadosa, ela era e é, atenção, muito cuidadosa e era uma pessoa que nos deixava ser nós próprios e muito à vontade para nos fazer desabrochar, cada um no seu caminho, pronto, e eu acredito muito nisso e é nisso que eu também tento passar para os meus alunos. Bonito, muito bem. E era só hip-hop? Que tu tinhas nesse grupo? Assim, digamos que era um grupo de hip-hop, mas nós fazíamos vários estilos, não fazíamos só hip-hop. Dentro do hip-hop também tivemos algum contacto com breaking e floor work, pronto, assim, de uma forma não muito especializada ainda, mas o ideal se calhar para aquela primeira fase da idade, 7, 8, 9, pronto, por aí. Depois fazíamos os funky styles, popping, locking, wacking, house, na altura raga, ou seja, não conhecia dancehall ainda e fazíamos raga. Que depois também podemos desenvolver por Sim, mas pronto, mas foi assim um chapéu gigante e que me deu uma base sólida daquilo que é o meu conhecimento de street dance atualmente. Pronto, é um bocadinho por aí, de base, foi assim a minha primeira base. Ok, e sempre ficaste apaixonada por isso. Sempre continuaste por aí. Sim, na verdade, aquilo que mais me fez apaixonar, eu posso dizer que nesse aspecto tenho alguma sorte, que é, sempre tive uma família muito estável e sempre fui bastante neutra até a nível emocional e depois sentia que na dança era aí que eu podia ser o que eu quisesse. Então eu de repente podia estar chateada, podia estar mais sensual, podia estar super energética ou podia estar só mais descontraída. Então era na dança e em cada estilo que eu acabava por me encontrar e também conhecer de uma forma um bocadinho diferente, e por isso é que eu atualmente também me considero all-styler e adoro dançar muitos estilos, mesmo não só dentro das danças de rua, mas não só, porque sinto que não há nada como a pessoa se conhecer em diferentes estilos musicais e estilos de movimento, porque aquilo que tu sentes ou que transportas depois também para o movimento e expressas é totalmente diferente de estilo para estilo. Pronto, então um bocadinho. Verdade. Então, e quando aqui entras na FMH, nesta fase de dizer, ok, é isto que eu quero fazer para a minha vida, ou seguir, é isto que eu acho que eu tenho um bom caminho aqui. É assim, eu estava naquela, não sei bem o que é que hei de fazer, estou no 12º ano e agora tenho que escolher, não faço ideia o quê. É uma fase difícil e sinceramente eu acho que a gente tem que escolher cedo, né? Com uma idade é cedo para alguém escolher o que é que vai fazer o resto da vida. O que vale é que a gente depois pode escolher uma coisa, como gente que eu tenho aqui que conheço muito bem e que está ali do lado da câmera, que começam por um lado e depois vão para o outro. Exatamente. Também é possível. Claro, mas pronto, mas realmente o que é que queres ser para o resto da vida? É puxado. Sim. Felizmente nunca houve esse peso, ou seja, eu não senti muito isso, se calhar na altura, lá já também era mais neutra a nível emocional. Claro. Vou só no flow. Sim, a gente não percebe. Só mais tarde é que... Espera aí. Mas estava naquela, bem, se calhar vou para a área da saúde, estava muito inclinada para a nutrição. Okay. Só que, posso dizer, graças a Deus, como se costuma dizer, eu fiquei muito contente porque não consegui, isto agora é estranho, mas não consegui passar no exame de Biologia. Então... Ou seja, não tive prova de ingresso para poder... E atenção, Biologia era a minha melhor disciplina. Eu tinha 18, ou seja, eu não era uma aluna exímia, mas a Biologia era realmente. Sim. E eu tive 18 na disciplina, tive sempre 8. Entre todos os exames, fiz 4 vezes o exame, tive sempre 8. E eu baixei, não é? A nota depois final e pensei, bem, vou ter que escolher outra coisa, porque para a nutrição não dá. E se há coisa que eu detesto é ter que ficar um ano inteiro só para fazer aquele momento, aquele exame. Eu, conhecendo-me como era, eu pensei, não, acho que depois vou estar um ano inteiro e depois pode dar asneira e tenho 8 outra vez. Não. Portanto, decidi ir só para um curso que, na altura, me parecia ser mais perto daquilo que eu era e que também me estava a desenvolver. Que era o quê? O curso de Ciências de Desporto, porque tinha a parte da nutrição, tinha a parte da atividade física. Não, perfeito. A dança também é uma atividade física, então dava para juntar. E depois, ou seja, acabava por ser... E eu também sempre gostei de trabalhar com crianças. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade.
com aproximadamente 13 anos nas férias ativas. Isto porque, só para contextualizar, que não era exploração infantil, eu queria muito trabalhar. Mas basicamente, a minha professora Ana Pereira tem o seu pai, que é o Cezinando Pereira, que também foi uma pessoa que me ajudou muito a crescer, principalmente a nível profissional, e ele fazia parte, ou seja, ele coordenava o Ginásio Clube do Montijo, e coordena, e tinha a parte da ginástica, dos trampolins e tumbling, maioritariamente. Pronto, trabalhava com a ginástica e a filha trabalhava com o hip-hop. E depois, no verão, haviam as férias ativas, em que, no fundo, eram precisos monitores. E ias colaborar? E eu ia colaborar. Desde sempre, até porque não tinha muitas possibilidades monetárias para fazer as férias todas, e então foi uma forma que eles encontraram também de me ajudar a poder estar lá. Espetáculo. Sim, mesmo. E pronto, e desde cedo que percebi que adoro, ou seja, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, a verdade é essa mesmo, desde sempre, os meus primos, tudo, adorava estar sempre a tomar conta deles e etc. E senti muito que as férias ativas me construíram também enquanto pessoa nesse aspecto mais cuidador, de gerir grupos, às vezes eram grupos muito grandes e não éramos assim tantos monitores. Eu chegava ao final do verão quase um bocadinho afónica, sem voz às vezes, depois tive que ganhar outro tipo de técnicas para não recorrer tanto ao gritar desalmadamente, mas havia uma coisa que eu gostava muito, que é de passar, e depois acabei por fazê-lo também com as pessoas que estavam lá a trabalhar comigo, nomeadamente mais novas, porque depois lá estou, eu fico lá mais de 10 anos também a trabalhar sempre, todos os anos. Foi a tua casa, então? Mesmo. E acabei por fazer a orientação de estágio dos cursos profissionais de desporto, que às vezes iam lá também enquanto monitores, e aquilo que eu tentava passar sempre era as pessoas, no fundo, estão de férias. Estes miúdos estão aqui de férias, portanto não há necessidade de estarmos sempre em modo militar. Claro. Bora brincar com eles, bora curtir com eles. Pronto, era um bocadinho isso que eu tentava passar, obviamente dentro de certas regras, porque também é preciso essa estabilidade e é um grupo grande que temos que gerir. Mas foi muito importante para mim essa fase toda do Ginásio Clube do Montijo, seja os G-Motion, seja as férias ativas, para mim foi mesmo importante. É isso. Já me estava. Eu falo muito. Não, é ótimo. A gente adora que esta seja uma plataforma, um espaço onde sintam a vontade, o convidado se sinta à vontade de conversar sobre aquilo que acha que é relevante ou que quer contar aqui para o público. E obrigada por esse espaço, mesmo obrigada. Claro que sim. O que é que achas que... Vou tratar por tu. Claro, por favor. Que te prendeu naquele estilo? Por exemplo, há estilos que não nos prendem tanto, e é normal, nós... Sim. Ficamos mais identificados com umas coisas do que com outras. Eu cada vez sinto que gosto mais das danças de rua. E cada vez me sinto mais identificada com isso. E o que é que te prendeu ali daqui eu só quero isto e isto é mesmo forte para mim? É assim, acima de tudo, o grupo e a professora ou as pessoas com quem eu estava tiveram um papel importante. E depois aquilo que eu também lá está sentia em cada estilo fazia-me querer saber cada vez mais sobre cada um, porque ainda são muitos. Sim. E leva algum tempo e pronto. E então era ali um espaço que tinha para fazer muitas coisas. Além de que a nossa professora também proporcionava algumas experiências que nos agarravam, seja competição. Eu comecei a competir em 2006, 2007. Talvez, 2007, acho eu. Pronto, e fiz as equipas, na altura era juvenis, o escalão era juvenis, júnior, séniores, ou seja, agora chama-se varsity, aquilo que era o júnior, mas assim uns nomes um bocadinho diferentes. E tive o prazer de estar sempre motivada, porque também tínhamos essa parte da competição que eu gosto bastante e que nunca foi vista de uma forma negativa, pelo contrário, porque acho que a competição, na verdade, faz parte da vida. Pronto. E achei sempre que foi gerido de uma forma muito gira, tentámos sempre o nosso melhor e fomos tendo. Perdemos muitas vezes e também houve os momentos em que ganhámos e esse crescer acho que acaba por nos... É muito importante. Então, e este teu percurso na FMH te trouxe mais alguma dança? A sim, vida? Sim. Não é? Pois, porque eu estava a falar do curso de desporto, mas aconteceu outra coisa, é que eu não conseguia entrar. Ou seja, as exames não correram muito bem. Sim. Aparentemente, porque o final foi feliz. Sim. Foi Raqueliz. Muito bom. Tão bom.
Mas sim, mas foi mesmo. Isto, olha, eu acredito que nada acontece por acaso. Claro e que não. É verdade. Claro que Mesmo, não. Tinha e- que ser assim, pronto. Sim. Já está. Não mudava nada. Eu se voltasse atrás, juro, não mudava absolutamente nada. Mesmo. Voltavas a não entrar em nutrição. Yeah. sim. Não entravas em desporto, entravas em Yeah. dança. Sim, e porque lá depois está, ias eu para o como não desporto. entrei, exato, acabei por ir para o curso de dança, porque lá já não queria mesmo ficar um ano só a estudar para os exames. Então pensei, vou para o curso de dança, sempre com aquela perspectiva de vou fazer um ano de formação de uma coisa que eu adoro e assim faço uma formação mais intensiva nisso e depois troco para o curso de Ciências do Desporto. Isso sempre foi muito claro com os meus colegas, com os meus professores, etc. Porque era aquilo que eu tencionava. Só que eu gostei mesmo muito daquele ano e no final já estava-me a questionar se queria trocar ou não, a verdade é essa, mas os meus pais aconselharam-me, ó filha, vê lá, porque o curso de desporto também dá para seres bailarina eventualmente, ou trabalhares com dança, mas é mais abrangente, pronto, aquele aspecto de pai de, olha, vê lá, De medo. de Sim, receio, porque claro. a verdade é, se nem para mim era uma realidade, quanto mais para Para eles, eles, claro. na altura eles sabiam lá que a dança poderia mesmo ser uma cena, até que eu ainda me lembro de uma altura, no 7º ano, ter dito à minha mãe, mãe, eu acho que gostava de ir para o conservatório. Dançar, porque eu adoro balé, é verdade. Eu se pudesse fazia pontos, se pudesse fazia tudo. Juro. Mas pronto, também calma, só faço demasiados estilos e depois não dá para tudo. Mas é isso, eu perguntei e na altura, como era da Margem Sul, não foi muito fácil a logística e acabou por se descartar logo a hipótese. Eu, pronto, está bem, então continuo na minha vida e está tudo ok. Mas então vi em dança, na licenciatura da FMH, uma porta, uma oportunidade de conhecer muitos estilos que eu, na verdade, sempre quis fazer ou conhecer e nunca tinha tido essa oportunidade. E foi mesmo muito interessante poder conhecer não só os professores, a minha turma também era muito fixe, eu adorei, as minhas colegas eram muito dedicadas também, cada uma da sua área, o que é super giro, porque em vez de estar Sim. só com pessoas do hip-hop, entre aspas, que já conheço, de repente estou com pessoas de toda a parte do país e de todos os estilos, então é muito giro. E ao mesmo tempo também comecei a fazer aulas numa escola de dança, que é a Jazzy Dance Studios, na altura, e comecei a fazer as aulas de tudo menos hip-hop, porque como eu já tinha feito durante muitos anos Já hip-hop, chega. Espera aí, uma Não pausa. queria experimentar outra Pausa coisa. e voltamos. Claro. pensei, vou fazer salsa, bachata. Fiz parte do grupo bachata da Ai, adoro. Fi e do Tiago. Precisamos de vídeos disto. Precisamos de vídeos. É verdade. Até dancei com o Danny J, que é um cantor de bachata no Norte. Foi muito engraçado. Pronto, ainda fiz parte de alguns salsa? grupos. Aprendeste? Sim, salsa confesso que é dos estilos a par que mais gosto, Também porque eu adoro. identifico muito com a música. Até mais do que, por exemplo, a bachata, não me identifico tanto com o estilo musical. E adoro o ritmo, adoro as voltas, adoro a sensualidade, Incrível. barra o Sou sabor. suspeita. O sabor. Sou suspeita. Mas é um estilo que eu gosto muito. Também não sei kizomba, essas coisinhas todas, pronto. São ferramentas. E o que é que eu senti quando comecei a dançar a par? Só assim uma à parte, já que isto é para falar. Claro. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu senti que era muito difícil seguir. Ou seja, a cena de ser follower, numa vida em que eu dancei sempre a fazer tudo por mim, pela minha cabeça e a saber o que é que vai acontecer, mesmo em freestyle depende também de nós e está tudo ok, naquele momento eu só tinha que ver os estímulos, reagir e, quer dizer, não corria bem. Todos diziam, tens de relaxar, Raquel, e eu, Fica-se muito. mas eu muito estou rígido. relaxada na minha cabeça. Não. Eu estou, juro, eu estou a tentar. E eles, não estás. E eu, ai, socorro. Pronto, então É bom. foi uma liberdade. E já não fazes? Eu faço um bocadinho. adoro. Um bocadinho. Eu tenho feito pouco. Mas salsa? Salsa, muito pouco. Atualmente não, só mais assim pela desportiva. Sabes uma boa Quase em casa, às técnica vezes. para não te sentires follower? É aprenderes a fazer líder. a função masculina Yeah. também. Yeah, É yeah. giro. Uhum. É giro saber Curioso. fazer as duas. Sim. Sim. Eu adoro, por exemplo, levar a bailarina, tipo, Yeah. mas também adoro Sim, dançar, sim, Uhum. dançar com par. Eu senti que era muito libertador porque eu não tinha mesmo que pensar em nada, nem sabia o que é que ia acontecer e só estava no sabor da música e da pessoa. É só e marcar, não ótimo. parar de mexer os pés. Yeah. É isto. Yeah. É não parar de 1, 2, É, 3, mas 5, é 6, sabendo a 7. base É e isto. pronto, obviamente Isso, claro. muita técnica lá por trás, Claro. mas eu como queria fazê-lo não de uma forma já profissional, mas de uma forma simplesmente de lazer, foi muito giro. Até porque quando a pessoa começa a viver da área da dança, deixa de ter aquilo que era sempre um hobby e de repente agora é a sua profissão. E então eu sempre tentei ter alguns estilos um bocadinho fora do meu foco para continuar a ter essa parte. Achas que essa mudança de isto deixou de ser um hobby, isto agora já é a minha profissão, achas que isso lhe tira alguma
deixa procurar um termo adequado. Achas que ele tira alguma vontade? Algum brilho. Entendes o que eu te estou a dizer? Sim, a parte de... Isto, eu nasci a amar isto. Eu não havia lugar onde eu chegasse em que eu não dançasse e toda a gente olhasse. Mas agora parece como já é uma obrigação. Não, é que é uma obrigação, porque é o nosso sustento, claro. É o nosso trabalho. Ou seja, muitos dias temos que ir dar uma aula às 7 que nos dói a cabeça. Se calhar, se eu não tivesse que ir dar a aula e fosse só um hobby, se calhar não ia. Nesse dia, porque estou mal disposta, porque me sinto mal, porque até tive um problema pessoal, faleceu alguém, não é? E quando passa a ser um trabalho, tu tens mesmo a obrigação de ir, e às vezes não nos apetece. Não digam que, não é? Sim. Às vezes não apetece. Eu sinto que viver de uma área artística tem os seus... É maravilhoso, mas também tem que haver algumas ferramentas para esse autocontrole e autogestão e também para ser criativo, porque eu acredito que eu não tenho que estar inspirada para coreografar, porque às vezes não tenho tempo, ou seja, eu tenho só que coreografar naquela hora e meia disponível no dia. Ai, que maravilha. E, portanto, não é só esperar a inspiração divina, a pessoa tem que ter ferramentas para quando não está inspirada, consegue fazer na mesma. Exatamente. E eu sinto que é preciso, como qualquer amor, alimentar-se esse amor. E, portanto, o meu amor pela dança não é o mesmo do que com 7 anos e também não vai ser o mesmo com 40 ou 50 anos. Mas eu acredito que ele vai continuar a existir, ou pelo menos assim o farei, ou tentei, pelo menos é o que eu acho neste momento, farei por continuar a amar a dança, porque acho que depende disto, de nós sabermos o nosso lugar neste espaço, na dança, continuarmos a alimentar esse amor e crescermos juntos, literalmente, porque eu gostava muito que a dança crescesse também e eu também, obviamente, enquanto pessoa e enquanto profissional, e que a dança também fosse um vínculo para eu poder crescer também. Então acho que isto é assim um fluxo que acontece não só entre pessoas, que é uma coisa que eu também adoro, que é trabalhar com pessoas. Isso é. Que não tem nada a ver a trabalhar com máquinas ou etc. E portanto também tem as suas dificuldades, claro que sim. Os seus problemas. Ainda por cima quando és tu que tens que gestionar imensa coisa. Sim. Dentro da sala de aula então. Exatamente. Emoções, são tantos fatores, claro. Motivações. Sim. Dá pano para mangas. E quando é que percebeste que a dança deixou de ser um hobby e era mesmo aquilo que tu querias para a tua vida? É assim, na verdade aconteceu, eu fiz então a licenciatura, fiz um ano da licenciatura em dança, depois passei para desporto, aconselho e afins, e não me arrependo, conheci pessoas também muito incríveis e foi super giro, adorei o curso. Exigente, fiz tudo, desde badminton, jiu-jitsu não, mas judo, sei lá, imensos esportes. Sério? Sim, porque a licenciatura também é muito completa. Muita coisa. Eu tenho um amigo que também tirou e adorou. É. Eles fazem imensas coisas, É muito completo, mas é muito também voltado para o ensino, o que é bom porque eu adoro a parte do ensino. Então depois fiz o mestrado em ensino da educação física e gostei bastante porque adoro, assim, só para ficarem para a minha área de estudo principal, é o desenvolvimento motor e o comportamento motor e aprendizagem, porque é assim... Daí o treino em dança, pós-graduação treino em dança exatamente, também. Exatamente. Então pronto, ou seja, fui sempre juntando a parte de desporto ou atividade física e esse conhecimento, esse know-how e também o conhecimento do desenvolvimento do que é uma criança, quais são os períodos mais críticos e sensíveis para os poder desenvolver e depois colocar isso na área da dança, porque é super interessante estimular a pessoa da forma certa, na altura certa. Exato. E pronto, e tem sido também um bocadinho por aí o meu percurso. Mas isto, uma volta gigante para dizer o quê? Era a pergunta... Agora eu perdi-me. Quando é que percebeu que era a dança que a vida? Exatamente. Enquanto estava no mestrado, entrei também num grupo, num curso, na verdade, que é o Reboot Camp. Na altura chamava-se Bootcamp. E esse curso aparece então na minha vida em 2017, porque houve uma pessoa chamada Inês Duarte, que me estava a ver, a olhar para a audição que estava a acontecer naquele momento, e eu nem sabia, porque eu às vezes ando assim um bocado a mil, não é? E portanto nunca sei das coisas até. Cheguei e estava então a Inês, Raquel, mas tu não vais fazer a audição? E eu, audição para o quê? E ela, para o bootcamp, e explicou-me o que era, um curso de formação que acontecia aos sábados, à tarde, e eu fiquei naquela, até parece bastante interessante. Ora, vou experimentar. Então a audição eram 2 dias. No primeiro dia eu já não fiz porque não existia. Era para grupos diferentes, já tinha passado. Mas fui então no dia a seguir. Se não estou em erro, ou algo do género, mas pronto, sei que fui na outra fase da audição e fizemos contemporâneo com a Rafa, breaking com o Speedy. Foi assim uma cena
vários estilos, muito diferentes, e eu, isto é super giro, gostei bastante. E depois então entrei no curso e fiquei muito contente porque, como eu tive ali um gap em que já não estava tão focada no street dance, meio que foi aqui que voltei novamente a focar-me no street dance e de uma maneira muito mais intensa, porque aquilo que nos transmitem no bootcamp vai muito próximo daquilo que é a história da dança, a história da música negra, a técnica de base dos estilos. Então, de repente, estava a aprender coisas que já tinha até feito, algumas vezes, se calhar, quando era criança, mas nem sequer sabia de metade daquilo que estava por trás, pronto. E então comecei a perceber muito melhor a técnica dos estilos, a história, e a fazer, assim, um fechar de muitos conhecimentos que me deu para abrir muita coisa depois, pronto, mas, ou seja, fez-me compreender muito melhor os estilos em comparação a quando era miúda, também porque já ia com uma idade diferente e pronta para aprender as coisas de outra forma, e porque as pessoas que dão este curso são muito especializadas em cada estilo. Isso é importante. O que é diferente, por exemplo, a minha professora era uma professora generalista, o que é ótimo também para as pessoas, para aquilo que é necessário um professor generalista ser, e que também é muito importante na minha opinião, só que quando a pessoa se especializa num só estilo, também consegue aprofundar os conhecimentos, e nessa fase do bootcamp para mim foi perfeito porque consegui estar com os especialistas de renome e de referência nacional nos estilos específicos que eu já tinha em tempos conhecido. Olha, está aqui, e falávamos sobre isso antes de começar o podcast, há aqui uma questão que não tenho nada a ver com... Tenho a ver, porque tenho muitos amigos da área. Tenho a ver, sim. Mas há aqui uma questão da nomenclatura. Do estilo. Mas eu preciso questionar sobre isto porque é um assunto que eu acho que, assim como eu fiquei esclarecida, eu acho que todos lá em casa, e acho que é bom para o género, para o grêmio, para toda a gente ficar esclarecida. Danças de rua ou danças urbanas? Nós vamos fazer um evento, por exemplo. Como é que lhe chamamos? Danças de rua ou danças urbanas? Nós vamos fazer uma aula. Danças de rua ou danças urbanas? E porquê? Ou seja, é um tema controverso, no sentido em que aquilo que ficou popular, mais em Portugal, foi o termo danças urbanas há uns tempos para cá. E de alguma forma isso tem vindo a mudar, e eu própria, na disciplina que leciono, chamei danças de rua exatamente por um motivo, embora esteja ainda em construção, posso dizer. Ou seja, isto são estilos relativamente recentes, do ponto de vista, isto comparamos com a dança clássica, já vem desde o século, etc. É muito diferente, pronto. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é, as danças de rua chegam aqui, ou entram, por comparação direta com o nome street dance, ok? E que é o nome que é usado pela cultura que abrange. Isso eu não fico aqui um bocadinho enrolada. Mas, para dizer, basicamente, os estilos que nós estamos a representar são estilos que não são nossos, ou seja, são estilos que foram criados maioritariamente nos Estados Unidos. Estivermos a falar dos funky styles, hip hop, etc. e house. Se estivermos a falar do dancehall, é cultura jamaicana, também é outra cultura. E, portanto, estar a par disso e fazer jus às pessoas que acabaram por fazer muito e vivenciar muito para que estes estilos crescessem, acho que é importante. E criá-los mesmo, sim, né? Sim. Eu acho que esse respeito é fundamental. E quando as próprias pessoas que criaram os estilos começam a questionar o facto de, mas porquê danças urbanas, se na verdade estes estilos não foram criados nas zonas ricas das cidades de Nova Iorque, foram sim nas zonas mais desfavorecidas ou nos guetos, porque chamar danças urbanas, isto é uma dança de rua, street dance, é uma dança do gueto, uma dança, ou por exemplo no caso do dancehall, downtown, da zona mais desfavorecida, vale por assim dizer, da Jamaica, e não de uptown. Portanto, nós conhecermos essa parte e respeitar é uma forma muito importante de não nos apropriarmos simplesmente de algo que acaba por não ser a nossa cultura em primeira instância. E atenção, neste momento, para mim, já faz parte de quem eu sou também. Mas é um processo, ou seja, eu acho que não devemos dar, às vezes, um passo maior que a perna e querer já dizer, isto é assim e eu é que faço, quero aproximante, porque é o mesmo do que agora alguém dizer como é que tem que ser o fado. Eu, se calhar, vou ficar assim, desculpa, mas quer dizer... Não faz muito sentido. Agora a outra pessoa é que está... Vamos discutir o assunto ou perceber porquê destas questões virem à baila, mas seria estranho, acho eu, para nós enquanto população portuguesa, pelo menos para mim, de repente ter alguém a categorizar o fado de outra maneira. Isso chamava-se
lado. E eu, lado? Mas porquê lado? Pronto, ou seja, é mais esta conversa que eu acho que é importante ter. Agora, danças de rua também não é o termo único, porque existem os chamados clubbing dances ou os ballroom, por exemplo, o Vogue está mais associado à cultura ballroom, o house, o wacking, etc., à cultura clubbing, o Então hip-hop, quer dizer que o essas street. não entram dentro das danças de rua ou entram? Neste momento, sim, do ponto de vista de termos só um nome, porque senão tínhamos Um de nome sempre para dizer tudo. danças de É rua, fulana, clubbing, fulana, culture, fulana, exato. pronto, só É para um englobar, simplificar, é ou um seja, englobar. sim, Ok. mas quando generalizamos tem os seus pontos positivos e negativos, não é? Ou seja, pronto, às vezes perde-se, pode-se perder ali alguns conteúdos mais associados àquilo que é a gênese do estilo, ou dizer que é tudo danças de rua. Mas por outro lado, também se tivermos sempre que dizer ballroom, clubbing, culture, rua, urban, porque entretanto depois também coisas se desenvolveram nessas zonas, às tantas ficamos sem rumo. E portanto, danças de rua acaba por ser um termo atualmente tranquilo Já e sabem. aceito. Pelo É menos assim. daquilo que eu sei. Danças de rua, se faz favor. Não, eu fico sempre na questão de e da onde sai o termo danças urbanas? Quem é que então inventou esta? É verdade, ou seja, é que não está inventado da cabeça Não, Sim. minha, por exemplo. Porque a verdade é, estes estilos ficaram mais famosos quando eles realmente chegaram às zonas urbanas e as pessoas com mais possibilidades começaram a fazer aulas nos estúdios e a conseguir crescer o estilo. O que é diferente de, ele só está ali a dançar na rua e ainda não houve ninguém que fosse estudar um bocadinho o cerne da questão. Ou seja, quando as coisas se tornaram populares, se calhar já foi, não foi na origem. Já foi passado uns tempos, pronto. E isso já estava mais associado à parte urbana, se calhar. Ok. Eu ia fazer uma Explicadíssimo. pergunta, mas agora vou fazer outra porque... Achas que para ter esse tipo de aulas é preciso primeiro compreender o por trás ou é tipo obrigatório? Sim. Yeah. Não, eu acho mesmo. Desculpa. Acho mesmo, sem dúvida alguma. Porque se eu estou a ensinar algo só pela estética, então não estou a ensinar danças de rua, porque a dança de rua não é sobre a estética. É sobre a cultura, é muito mais. Ou seja, todos os movimentos. Vou dar o exemplo do dancehall, que é a minha área que eu mais me especializei e que mais me apaixona. Eu estou a ensinar um movimento que se chama Ocean Flow, porque aprendi com o criador e houve aquela tentativa de explicação de, na praia, na Jamaica, copiar as ondas do oceano e etc. A forma como eu vou fazer esse É movimento... imagética, claro. Não ser tem nada a diferente. ver Não tem com nada a ver. cruza os braços... Cruza, Exato. e abre e sobe, claro. Ou seja, o perceber de onde vem o estilo faz com que eu dance também com um tipo de sentimento, de conhecimento, de textura totalmente diferente. E, portanto, nas danças de rua acho que é fundamental mesmo a pessoa perceber a história do estilo, de onde surgiu, quem impulsionou, quem são as referências antigas e atuais também. Ou seja, haver ali um know-how. E porque eu também acho que é importante, se sou professor ou se quer ser professor, ter esta base de conhecimento. Senão Claro. eu vou só ensinar o quê? Ou seja, movimento povo vazio. Depois podemos cometer alguns erros que até nem são muito positivos para a estrutura da criança. Ou seja, mas isto é toda uma outra conversa que eu também adoro. Que é, ser professor não é o mesmo que ser bailarino. Ser bailarino não é o mesmo que ser coreógrafo. E era essa a minha pergunta agora. Bailarina, professora ou coreógrafa? O que é que te consideras? Neste momento... Ou tudo? Sim. É assim, eu acho que fazer tudo... Eu consigo... Ou seja, eu sinto que me consigo encontrar nas várias áreas, mas atualmente aquela que eu invisto mais é o ensino. Mas eu também sou Por alguma bailarina. razão especial? O ensino? Bem, primeiro porque comecei... Antes de ser bailarina, comecei por ser professora. Proporcionou-se. Foi. Na altura não Foi. havia sequer dança no Samoco, foi onde eu comecei a dançar, a dar aulas pela primeira vez. E então comecei a dar aulas por causa dessa minha professora de dança, que passou as aulas para a minha irmã, porque ela já não conseguia dar mais aulas, e então passou à minha irmã, que já era 7 anos mais velha que eu, portanto ela já é mais crescida, e deu formação, neste caso, à minha irmã na altura, para que ela pudesse guiar a aula, e fazíamos a estrutura da aula dela, e trabalhávamos muito. Só uma à parte, a minha professora também fez o curso de desporto, mas neste caso em Rio Maior, e portanto também trazia este know-how do fitness, e também porque a dança, principalmente o hip-hop, veio muito parar cá a Portugal com a questão do cardio-funk, muito associado também às convenções, aos ginásios e etc. Portanto, há ali um taco-taco, posso dizer, entre a parte do desporto e o hip-hop, por assim dizer.
E a minha irmã começou a dar aulas e eu comecei a dar aulas com ela, ou seja, a ajudar. Primeiro dava um aquecimento, fazia tudo em espelho, em sombra, neste caso, ou seja, ao lado dela. Depois dava um aquecimento, depois já dava uma coreografia. E no momento em que eu comecei a intensificar mais a minha formação e as minhas coreografias conseguirem ser mais complexas, criei o meu próprio grupo em 2014, que se chama Upgrade Crew. Pronto, e esse grupo, os Upgrade, atualmente estão... como é que eu digo? Estão parados, ou seja, eu optei, estou em pausa. Exato, até depois vi isso no Insta, em pausa. Porquê? Porque eu vivia na Margem Sul e fiz esta transição também para poder investir mais em mim enquanto bailarina e enquanto profissional. Senti que aqui em Lisboa conseguia conhecer mais coisas e fazer outras coisas, sair um bocadinho da bolha onde já estava acostumada e tranquila, pronto, um bocadinho por aí. E, portanto, coloquei o grupo em pausa, passado 9 anos de o ter. Mas em 2014 criei os Upgrade Crew e foi assim a minha primeira vez a dar aulas 100% sozinha. Pronto, foi a partir de 2014. E só em 2016 e 2017 é que fiz... Em 2016 foi o meu primeiro trabalho enquanto bailarina. Pronto. Em 2017 foi quando eu comecei mesmo a trabalhar mais à séria. Pronto. Mas agora já não sei. Que te identificas com qual mais? Como professora? Já me Sim, respondeste. neste momento sim. Mas lá está, eu... não quero já passar. Eu proporcionou-se e comecei por dar aulas. Atualmente não recomendo, ou seja, não é algo que eu acho que a pessoa deve primeiro vivenciar outras coisas. De cada um para cada depende também do que se proporciona, etc. Claro, e da formação também que a pessoa vai tendo e dos inputs. Sim, Pronto. sim. Acho que também não há uma altura certa de género, uma receita. Não. Tem que ser em 2000, não sei o quê. Não. Ou cantalidade, eu não sei o quê. Sim. E coreógrafa? Já fiz alguns trabalhos, olha, coreografei um espetáculo do Marco Paulo, em honra ao Marco Paulo, e foi super giro porque foi muito com funky styles, mas os bailarinos também eram versáteis e dentro da área das danças de rua, então possibilitou criar uma peça que era o cá se faz, cá se paga também. Foi mas já coreografei assim algumas coisas. Mas o meu trabalho enquanto coreógrafa é mais neste momento com equipas de competição, que são aquelas que eu coreografo mais intensamente, ou então com alguns espetáculos ou videoclipes que também já coreografei, mas não me considero ainda coreógrafo. Eu acho que para ser coreógrafo é preciso uns anos. Pronto. Para mim, eu prefiro, já tenho tantas coisas, cimentar-me em ensino e enquanto bailarina, pronto. E depois, um coreógrafo há de encontrar também o espaço. E relativamente ao dançol, para quem não sabe o que é o dançol para ti? Então, Ela até brilha. Olha os confetes, espera aí. Então, o dancehall, para quem não sabe, antes de mais, é a dança tradicional da Jamaica, e que representa esse estilo e essa cultura e esse povo, e portanto é muito raw, ou seja, é muito cru, não é uma dança, lá está, muito pela estética, linhas e etc, académica, nada a ver, ou seja, é completamente o feeling, o passar, o sentir. Há um passo que se chama shampoo, literalmente. Shampoo? Shampoo. Por um shampoo. Shampoo. Vai lá para o microfone. Ei! Mas vamos lá, como é que é? Shampoo? Não, shampoo vai para o lado e vai para o outro. Mas atenção, eu estou a dizer shampoo, mas existe passos sobre tudo e mais alguma coisa, literalmente. Ou seja, é super giro. De ações cotidianas? De coisas cotidianas? Ou de comida, breadfruit, que é um... Concordo bem que é o Signal the Airplane. E Signal the Plane, assim, Signal the Plane. Fazer sinal ao avião. Porque até há algum tempo, ou seja, houve muito aquela ambição antigamente da Jamaica de querer emancipar-se e sair e poder conhecer o mundo, então estes espaços Signal e Plane também são um bocado para dar uma esperança à malta que estava, neste caso, em downtown, nas zonas mais desfavorecidas, e sentia que não conseguia sair dali. Que giro. Isso que estavas a explicar do Ocean Flow, flow exemplo, das ondas e tal, tem mesmo a ver com isso. Tem. Pelo menos eu aprendi o passo com o criador e ele realmente contou essa história que o inspirou para criar esse movimento. Então é uma dança muito baseada em imagens, não é? Em sensações também. Imagens, sensações. Sim. Imagens no sentido em que há sempre um paralelo, ir buscar alguma coisa, não? Sim, esta não digo sempre, avião, mas bom, sim. Bom, mas... Os exemplos que deram até agora são muito imagens. Também existem outros movimentos. O hip hop e o dancehall, eles têm muitas coisas que o hip hop foi buscar ao dancehall.
Mas eu acho que são duas danças que vivem muito da intenção. Tipo, o move que tu fazes não é só um move. Ele diz qualquer coisa, é sobre o teu estado de espírito, ou diz qualquer coisa para outra pessoa que está a ver. Tipo, a cena do Seawalk ser a dança da vitória dos gangues. Tipo, percebes? Ou seja, existe sempre uma explicação por trás dos movimentos. E para mim foi o que me apaixonou pelo hip-hop. Foi exatamente essa cena. Hoje só temos mestres na área das danças de rua. Hoje toca sentar-se e ouvir. Gente, Não, mas Adoro. realmente o que está por trás do movimento também me apaixona bastante mesmo. E no caso do dancehall, como depois existem, lá está, a vida é muita coisa e eles conseguem colocar essas coisas também na sua dança. Tem uma parte da dança considerada mais agressiva, ou etc, que até se dança muito com pistolas e afins, porque no fundo é uma realidade face às questões políticas e não só, e às problemáticas que existem na Jamaica, que fazem com que o porte de armas cá tenha um acesso diferente e a violência também seja diferente comparativamente a Portugal. E portanto as pessoas sentiram a necessidade de criar também uma dança que expressasse essa parte, porque é muito deles e é muito real também. Assim como existe depois outro estilo que é mais feminino, exatamente para trabalhar essa energia feminina e essa emancipação também da mulher, e que eu admiro imenso e acho que é um caminho incrível também que está a ser feito. Portanto, ou seja, o próprio dancehall também tem muitos estilos, vá lá, ou subestilos, podemos dizer, vertentes, que acabam por expressar várias coisas dessa cultura e que a tornam também tão rica. E conhecendo a história, isso é algo que eu tento sempre que os meus alunos ou vejam um documentário ou um podcast. já não tiveste? Já. Ah! Só quer voltar. Gostei. Já estive na Jamaica e gostava de já ter estado mais vezes. A verdade é que, pronto, nem sempre é possível, também momentaneamente, e adorava fins, e pronto. Mas se eu pudesse, ia todos os anos, porque acho... É incrível. Não há... Eu recomendo a toda a gente, mesmo. Bom, para a Jamaica, depois dá um pulinho aí a Cuba, também recomendo. Portanto, Adoro. É uma coisa que eu, por acaso... Sim. Que eu adorava. Adorava. Tão bom. é verdade. Foi muito fixe. verdade. É uma realidade totalmente. Epá, não sei, a mim parece-me, e quando eu fui lá e disse isto à Sully, parece que as pessoas são mais felizes. As pessoas são. Valorizam outras Raquelis. coisas São todas Raquelis. Olha, deixa ver o meu como fica. Sulis. Não. Também fica giro. Sulis. Fica mal. O teu fica igual. Fica igual. Raquelis. Joanis. Jolis. Joanis é bom. Opa, muito bom. Nós também colegas- queremos, então é só para ti. ótimo. Mas eu também quero. Não, mas eu acho que é mesmo. Porque eu acho que as pessoas. O facto de haver. Eu notei muito isto em Havana. Porque vai-se para Cuba e a Sul disse-me logo: tu não vais para Cuba, tu vais a Cuba. Ela vai passear. Não vai para Cuba. Exato, Cuba. não Ela vais vai para passear. Cuba. E é real essa diferença. Eu estive em Varadeiro. E é uma parte muito mais turística, cheia de hotéis e resorts e não sei o quê. E depois, um dia vamos à Havana e percebe-se essa diferença. Mas mesmo lá nos hotéis, percebe-se que as pessoas vivem intensamente, elas gostam de viver e gostam... A cena do dançar é muito... Vivemos felizes com pouco. Olha, isso foi o que eu senti no Brasil também. Que eles vivem, e eu comentei também com a Celia, que eles vivem muito felizes, são super felizes com muito pouco. Pouco. Pronto. E achei lindo. Basta ter dança, senti- música. sim. É verdade, é mesmo As pessoas à volta e é Yeah. suficiente para criar Para uma eles, festa. exato. Basta uma garrafinha de rum também. Era importante. Tão bom. Não, mas a cultura de festa lá é incrível. Sim. Aliás, eu até houve vezes perguntei, mas vocês saem todas as noites? E eles, claro. Mas todas, de segunda a domingo. Mas sem não é para exceção. sair, então? Claro, tem que ser, bora, vamos. E eu, ok. Então nós íamos. Bem, ainda por cima a viagem que eu fiz, eu também fui à República Dominicana e também na altura da bachata e dancei um bocadinho de salsa também lá, mas fizemos Estava uma chato do aula... merengue? Sim. Foi uma viagem gira, mas foi diferente, ou seja, porque também teve um bocadinho mais essa cultura do resort, quando Sim. saímos também fomos, Mas etc. ali tem que ser. Mas foi uma viagem de dança organizada pelo Guima e pronto, e foi super giro nessa altura também, adorei. Sabe o que é que eu acho? Falando nesta coisa das culturas e das energias, e se somos felizes ou não. Sinceramente, e depois de viver já quase a metade da minha vida aqui em Portugal, que eu vim com 21, estou com 38, façam as contas, eu acho que é o clima. Influencia imenso. Yeah. Epá, vocês já viram os dias de frio?
de chuva, não sei o quê. Parece que... Epá, mesmo que eu queira, não consigo ser feliz. Não dá. É Não verdade. dá. Pá, e eu tento, porque eu também sou uma pessoa que tento estar sempre na vibe positiva. Eu acho que também lhe está no sangue. Sim, mas no sangue. Um dia de solinho Sim, sim. Não, faz e, bem a qualquer faz. hora. e o É calor logo lá, diferente. e o calor Um dia de daquele lado é solinho. totalmente diferente do calor daqui. Sim, mas lá está. Esta é a minha humilde opinião, com pouca base científica, mas clima. Sim, Sim, sim. eu acho que E nós faz- este clima. ano sentimos um bocadinho isso. Eu pessoalmente já estava desejosa Yeah. que viesse o sol. Sim. Quando andas vinha, etc. E meio que parece que as pessoas vão ficando mais cabisbaixas. Pronto, poderá realmente ter uma influência. Eu senti muito isso na Jamaica, aquele calorzinho sempre ali a dar uma mantinha quente. Pronto, Maravilha. do Olha, calor. é verdade É, que é. a maior parte da malta gosta de calor, então se Sim, calhar é verdade. É por isso que a gente Eu fica acho- feliz. eu Pronto. acho que sim. Mas É a em minha relação- teoria. Posso fazer É uma boa depois teoria, é tese uma sobre boa isto. teoria. Eu ia dizer que em relação à Jamaica foi uma viagem um bocadinho diferente, porque, ou seja, eu fui com um grupo organizado pela Joana Enaff, que é uma bailarina da Suécia e que faz várias viagens, pronto. E ela já é muito antiga nesta cultura do dancehall, até está em alguns dos documentários que eu já mostrei aos meus alunos, e ela, pronto, é uma pessoa que também conhece muito da cultura e a respeita imenso e passa isso para as pessoas que conhecem o trabalho dela também. E eu fui com ela e com... Aliás, eu era a única portuguesa, que era um grupo de várias pessoas do mundo, eu não conhecia ninguém. Eu fui tipo, bora, vou apanhar o avião. Apanhei o avião, fui, encontrei-as na Jamaica e conheci-as lá. Pronto, foi literalmente uma aventura. E nós fomos para uma casa, uma guest house, com o Larry Granger, é uma pessoa incrível também mesmo, mas não havia água quente, ou seja, não há aquelas... Eu tive uma barata, aspiram para a perna para a primeira vez. Aí eu já morria, E estás a ver? matei- Aí não ficava feliz. Matei a minha primeira barata. Aí não ficava feliz. Mas, opa, ou seja, isto para dizer, foi uma experiência um bocadinho mais perto, se calhar, daquilo que é essa A comunidade, o realidade. downtown deles. A Yeah. realidade. E não trocava isso por nada, embora a Jamaica também seja lindíssima do outro ponto de vista também, de ir para os hotéis e etc. Mas aquilo foi mesmo muito enriquecedor. E não dá vontade de pegar os teus alunos e levá-los todos para lá, para verem como é que é. Eu agora estou a fazer uma peça Totalmente. sobre os orixás e não sei o quê. Ah. E a minha maior... os pensamentos que são muito recorrentes eu pegava nesta gente toda, metia-os uma semana em Cuba, levava-os a toques de tambor de como é que é isto dos orixás e não sei o quê, para eles sentirem na pele como é Yeah. que é. A interpretação ia ser 10 vezes melhor, não tenho dúvidas. Sim, sim, sim. Absolutamente. Eu também não tenho dúvidas. Olha, tu estavas a falar há bocadinho desta coisa das danças em par e não sei o quê. Eu ouvi por aí uma conversa que tu conheceste alguém a dançar em par. Ou seja, que a dança... Pois Que a foi. dança, a dança ainda criou aqui outro tipo Ligação. de ligações. Opa. Queres contar? Um romance. Posso partilhar, já que estamos a falar de sabor, tudo. de caliente. Então, mas basicamente o que acontece, que a Sally está a falar é, eu conheci o meu namorado, o Afonso. Olha, coração, Opa, coração, ai, coração, ai, momento ai. coração. Olha, agora ia falar, ia dizer, o Gosha não curtiu disso, Não Raquel. gostou. Pronto, o Afonso Anselmo, ele fazia salsa também e eu conheci-o pela primeira vez. A primeira vez que o vi foi numa aula de salsa. Pronto, e aquela aula é com É a dança. pares rotativos, não é? Ou seja, troca e aparece o Afonso. E eu assim, este aqui já vem com mania. Começa sempre assim. Eu, ai, estou para ver. Ei. Pronto, mas depois, isto agora, já agora vou partilhar, pronto, partilho. Temos uma amiga em comum que é a Ana Rita, a Ritinha, e ela, no momento em que nós nos juntamos para, olá, boa tarde, pronto, para dançarmos, ela aparece na janela e nós, Rita, e fizemos o mesmo gesto, o apontar cumprimentar ao mesmo a tempo. Rita. Eu, conhece a Rita ao mesmo tempo. Foi assim um bocado estranho. E ele, claro que conhece a Rita, ele já conhece a Rita desde os 2 anos, ou seja, ainda conhecia há mais tempo do que eu. Yeah, porque foram da mesma turma, da escola e afins. E pronto, é uma pessoa que eu tenho imenso carinho e na altura então nós estávamos mais tempo juntas e era muito chegada e de repente, pronto, proporcionou-se e depois fiquei a saber que ela já tinha dito ao Afonso, olha, eu tenho uma amiga que eu acho que é muito a tua cara. Eu acho que ela é que fez o arranjinho, eu não sei. Adoro estas coisas. Foi, A mais cupida de sempre. Então espera.
O teu namorado, então, é bailarino, está ligado. Sim, Área. ele dança, ele também dança. Isso é fixe ou quê? Isso Ah, é sim. que eu não tenho experiência. Opa, olha, eu posso O Bruno dizer... dá os seus toques. Não, o Bruno, calma lá. Ele já fez umas aulas de hip-hop. Pausa. Yeah. Também É verdade. Ele fez parte dos danças coentros. latinas, fez Estava parte no Coentros Cru. de cru. Coentros cru. Era coentros cru. Agora é assim, o meu marido não é bailarino, mas está muito ligado ao mundo Yeah. da dança, porque me segue em tudo e me É acompanha e me verdade. apoia. E eu, o primeiro fã é a minha mãe. Mãe, continuas com esse lugar. O segundo, vá. Não, o segundo é o meu pai. Não, pronto, é fã também. É a família. Top 3. Está no Tá top no 3. top três. Pronto, está no top Não 3. interessa o lugar. Sim, mas Top três. aquilo que eu estou a falar é daquele par que também está dentro, sabes? Do Yeah. corpo, que vive a dança, Yeah. que também é bailarino, que percebe da coisa. Sim, Tá? sim, sim. Tá. É assim, o Afonso não se profissionalizou enquanto bailarino, por assim dizer, embora também já tenha feito alguns trabalhos e afins na área. Mas ele vem da área do desporto, tirou desporto em Rio Maior e é personal trainer e trabalha muito com o treino físico para a alta performance, que ele gosta muito de strength and conditioning Desculpa e interromper. etc. Vocês conheceram-se lá na Margem Sul? Não, foi na Jazzy esta aula também. de E ele, salsa. por acaso, também é de lá. Fazia, yeah, ele é de Lisboa e fazia aulas lá também. Destino. Estava a fazer- Destino. Ele fazia as minhas aulas no salto. Na altura houve um momento em que eu estive a dar muitas aulas da Karina Russo, que foi a primeira professora que eu tive de dancehall. E houve um período que ela se ausentou e eu dei as aulas dela nas várias jazzys durante muito tempo, antes E de ela começar fez a uma ter aula as minhas contigo. aulas. Ele já tinha fazia feito- regularmente, depois começou a fazer. Ou seja, Ah, não pera, sei pera, bem com que intenção. calma. Não estou a brincar. Então espera, ele já tinha feito aulas antes de dançar contigo? Não, Não, só não, depois. só depois. Depois é que ficou fã. Estás a ver? Ele gostou. Pois, Coisa que ele disse, vai-se lá. passar, porque ele diz sempre, mas não era por causa disso, eu gostava, ele gosta mesmo de dançol, ele diz, mas eu gosto mesmo do estilo, e eu assim, pois. Não era pela professora, Estou a era o ver. estilo. Eu, tá bem. Não, mas Então pronto. pronto, já sabem, se precisarem de um preparador físico, os bailarinos de alto rendimento, podemos também chamá-lo aqui e convidá-lo ao Sim. podcast. Olha, é verdade. Era giro. Na verdade, nós agora este ano organizámos o Pre-Season Intensive Training, que foi um treino de preparação física específico para bailarinos, muito por causa das lacunas que nós encontramos na área da dança, e lá sei, eu como fiz a pós-graduação de treino em dança com o professor Luís Xarés, eu sempre me interessei muito por esta área do treino em dança. Embora o treino em dança integre várias componentes e uma delas é o treino físico, pronto, por assim dizer. E o Afonso está mais voltado nesta parte do treino físico. E, portanto, acho super giro conseguir conectar a parte académica com, neste caso, o know-how e o conhecimento mais de treino e de personal training que o Afonso já traz e o saber dançar e, portanto, também compreender as necessidades que existem, porque estamos de perto, neste caso o Afonso está mesmo de perto com os bailarinos e também... vai Isto conhecer. acontece que todos os anos ou fizeram uma edição? Fizemos Para a já? primeira edição. Primeira edição. Sim, e gostávamos eventualmente de continuar, porque acho que faz muita falta. Como se chama? Tem alguma página ou alguma? Sim, é assim, a página chama-se Sage Performance, que é a marca Sage Performance Center, é a marca do Afonso Ok. de treino, de alto rendimento, Ok. pronto, um bocadinho por assim, alto rendimento. Queremos nós que seja alto rendimento, não é? Porque nós, enquanto bailarinos, nós somos artistas, ponto. Mas também temos esta vertente de trabalhar com o nosso corpo. E o ser atleta e ter alta performance e etc. é algo que também devemos, se calhar, aprimorar ou estudar para conseguir potenciar a nossa dança. Aquilo que nós vemos muitos bailarinos de topo mundial a fazer só é possível porque também tem uma condição física e uma base muito sólida. E é um bocadinho nisso que acreditamos e o Afonso quis também colocar o seu know-how. Então a pronto, sua na experiência. descrição do episódio nós vamos colocar, se não te importares, Eu o fico super link, feliz. o Sim, link sim, sim. desta página, porque acho que é super importante. Sim, e acabámos também a não lançar- há muito, Não, não há sim. muito, é realmente um espaço ainda que está aqui para preencher Uhum. e é super interessante para os bailarinos que queiram pronto, ter menos lições, Sim. estarem Sim, aí e na nós tivemos linha. o nutricionista, uma nutricionista, a Mariana Massa, a trabalhar connosco, tivemos a fisioterapia, tivemos assim várias áreas. Então é a equipe ideal. Era uma É o que equipa se quer. multidisciplinar para Multidisciplinar. conseguir que o bailarino seja potenciado durante 6 semanas. Pronto, foi assim um curso que sentimos Uau, mesmo espetáculo. resultados. Isso é E sentimos, ótimo. fizemos testes, lá está a parte mais científica que tentámos trazer também, dentro das possibilidades e do material que temos. Mas fizemos alguns testes, avaliámos o antes e depois e viu-se resultados bastante interessantes mesmo. Olha, Portanto, maravilhoso. foi ótimo. Sim, Sim. maravilhoso, maravilhoso. Diz-me uma coisa, já tiveste algum momento em que quiseste fazer dropout? Quiseste assistir? Alguma vez? Tan.
Mas por acaso não. Ou seja, nunca houve aquele momento de, quer desistir. Já aconteceu querer desistir de certos projetos ou de certas Sim. coisas e está tudo ok. Sim. Ou seja, Eu já grupos tive, ou coisas dura-me que possam ter 2 feito. minutos. O quê? Aí depois E depois volta. depois volta. Eu já tive, mas Sim. 2 minutos, depois passa. E acho que está tudo bem mesmo. Mas não desistir também assim, tipo, tudo. Mas, ai, eu tenho que parar, eu tenho que acalmar. Sim. Que eu acho que é o mal de todos nós, porque a gente pega isto com tanta, Yeah. tanta euforia, É misturado verdade. com paixão, Pá, vive-se misturado muito- com profissão. Yeah, vive-se muito Vive-se intensamente. dentro disto, Sim. não é? E É é, verdade. assim, agora te ia perguntar pela família, já disseste há bocadinho que sempre te apoiaram, mas e se não apoiam, a gente acaba por meter a família dentro do barulho. Não, e eu ia faz dizer, parte. por exemplo, em relação ao Afonso, uma coisa que para mim foi muito importante é ele compreender também, estar às vezes um bocadinho por dentro, compreender algumas coisas que possam não ser tão fáceis de entender, pronto, por pessoas que não estão dentro da Exato. área, um bocadinho por aí. É isto. E eu às vezes, eu tive numa altura em que voltei depois a competir, neste caso com o Reboot, e também ou seja, pronto, com a equipa Reboot. O Reboot, só para clarificar, é um curso que foi criado pelo Vasco Alves e pelos Jukebox Crew. E os Jukebox são, no fundo, um grupo de pessoas, são eles o Vasco, o Fausto, a Joana Harris, eu agora não vou dizer todos, vou-me esquecer de metade, são muitos. Mas a verdade é que são pessoas muito importantes e que são para mim uma referência na área do street dance. E portanto, competi durante algum tempo com estas equipas. E, ao fazê-lo, agora perdi-me. Isto vinha de outra coisa. Espera. Era muito, apoiava Não sei o muito. quê. o Nós apoio. treinávamos muito, obrigada. Nós treinávamos muito, às vezes até muito tarde. Não é, Turtle? Estou a brincar. Nós treinávamos às vezes até, mas quando digo muito tarde é mesmo pela noite fora. Dentro, Epá. neste caso. Ainda não tivesse experiência, mas reza a lenda. Essa ainda é bom. Conclusão. Eu acho que se não tivesse uma pessoa por dentro também do meio, aquilo devia soar estranho, não é? Namorar chegar cá às 5 da Claro, manhã. já não tinhas namorado. Todos os dias. Se calhar já não sim, tinhas. A dada Se altura. fosse outra e além de pessoa. que é muito intenso, porque depois a pessoa dorme pouco, depois trabalhar com grupos, lá está, mas depois temos o nosso trabalho na mesma. Aquilo acaba por ser uma experiência intensa. verdade. E ter ali alguém que é um suporte e que compreende, é mesmo muito importante. Faz diferença. Faz diferença. Sim, sim, sim. Eu acho que ainda não fomos aí e eu não. Como é que o dancehall chegou à tua vida? Tipo, como é que tu percebeste? Estiveste sempre dentro das danças de rua, Sim, sim. mas como é que tu pegaste no dancehall e epá, É aqui é isto. onde eu me identifico mais? Ora, então, bem, isto foi assim um caminho também comprido, mas pronto, vou tentar. O que aconteceu foi, eu tive uma colega do meu grupo dos G-Motion, que também se profissionalizou, etc, porque na verdade desse grupo dos G-Motion nós éramos bastantes, houve uma altura então no prime time, por assim dizer, que éramos mais de 100 bailarinos, éramos mesmo muitos, toda a gente dançava nos G-Motion, e não só, e noutros grupos do Montijo, mas os G-Motion tinham assim um peso grande. E há muitos colegas meus que se profissionalizaram e criaram os seus próprios grupos também, ou então são bailarinos atualmente e etc. Portanto, acho que a professora Ana pode estar muito orgulhosa porque criou assim um grupo de pessoas que levaram a dança para a frente também. Ou pelo menos tentaram fazer o seu melhor. Em relação... Perdi-me, dancehall. A Rita Caeiro, que era uma pessoa desse grupo, ela pela primeira vez falou do dancehall. Eu não conhecia o estilo de música sequer, nem o que era. Ela disse, eu queria muito criar um grupo que fosse mais voltado para este estilo de música. Só que... Desculpa interromper, que é assim mais calmo. Nem para isso. Não, nem por isso. É. Ok. Imagina, o dancehall tem várias vertentes, lá está. Tem aquelas mais agressivas, tem as mais suaves também, mais... Até às vezes Eu acho românticas. que Eu não acho bastante calma, mas- eu também acho. A Sim, Xenes sim, do sim. dancehall é energia, até porque vem a seguir ao reggae, em termos de estilo musical, ok. e vem numa altura de isto não está assim tão peace and love, a correr tão bem, portanto, bora mudar. E havia até um lema no dancehall que era shoot first, ask questions later. Ou seja, havia esta cultura no bairro e, portanto, a partir do momento em que é o salve-se quem puder, as coisas não são assim tão amigáveis. Pois. Pronto. Então, o estilo de dança vem daquela panela de pressão, vá lá, e eu acho muito denso e acho incrível, pronto, também por causa dessa historicidade toda. Mas pronto, também tem a sua vertente mais calma, porque o dançar não tem que ser só uma coisa. Sim, assim sim. como a nossa vida também não é só uma coisa. Isto Então chegou-te através de uma pessoa que te falou a sobre. Rita falou e sobre tu isso.
E na altura criámos um grupo, as Mad Wine, ou seja, ela criou e eu fiz parte do grupo que originou esse movimento, esse grupo de dança, só que nós não conhecíamos, eu pessoalmente não conhecia nada, eu nem sequer nem sabia o que era dancehall, ela é que me falou desse nome pela primeira vez e eu, ok, interessante, tentei pesquisar algumas coisas e tal, mas também não sabia bem onde, nem como, e pronto, mas foi assim o meu primeiro contacto com o nome. Fizemos assim algumas coisas, criámos coreografias, mas ainda não sabíamos bem o que estávamos a fazer, ou seja, assim... mais sinceramente do ponto de vista de movimento. E depois, quando fui para a Jazzy barra FMH e afins e comecei a fazer vários estilos, tive um primeiro contacto com o dancehall propriamente dito, o nome da aula, e com a Karina Russo na altura, que pronto, foi explicando o que era o dancehall e etc. Só que no meio de tanta coisa, eu meio que deixei de fazer a aula e comecei a fazer jazz, pronto, ou seja, fui saltando, eu andava assim, queria explorar. Até que ela vai dar uma aula de substituição do Filipe Rico, e eu ia fazer a aula do Filipe Rico, e ela substituiu com dancehall female, que na altura ainda nem existia na jazz nessa altura. E então eu fiz a aula de dancehall e ela até me convidou para dançar, ou seja, fiquei assim toda motivada, e eu, ok, afinal, isso é uma cena gira. E era o dancehall female, todo expansivo. E eu, fogo, giro. E então voltei a fazer as aulas e uns tempos depois ela convidou-me para fazer parte dos Soldier Fighters, que é a equipa que ela e a Tânia, e o Eduardo na altura, pronto, mas ela e a Tânia criaram já há muito tempo. Entretanto, a Tânia é que é... Isso é uma coisa que eu acho super gira, desculpa estar-te a interromper, mas é que os nomes que vocês arranjam para as coisas são sempre super cool, super fixe. Soldier Fighters. Não sei o quê. Os Soldier Fighters para mim foram assim a minha primeira casa no dancehall. As pessoas com quem eu comecei a trabalhar foram a Tânia Rua e a Karina, para conhecer mais o estilo, e as minhas colegas do grupo na altura. Depois sentia que algumas coisas não iam muito, ou seja, não me identificava com algumas coisas, nomeadamente o facto de só de ver dançar entre aspas dancehall, e eu adoro dancehall, mas eu queria dançar muitas coisas, lá está, eu estava naquela fase de criar a expansão, não queria fechar já o leque, então senti que já não estávamos aí na mesma direção e preferi não continuar com o grupo, e na altura deixei de dançar dancehall, e houve uma pessoa que foi muito, muito importante mesmo para eu encontrar o dancehall de uma forma diferente e que me apaixonou verdadeiramente, foi o Gui Braclami. Mesmo. O Gui Braclami é uma pessoa que eu tenho muito respeito, que já não está a viver cá em Portugal, mas que foi o primeiro, por causa do Reboot Camp. Ele era do Reboot Camp e quando eu entrei no bootcamp na altura, ele perguntou-me, não queres ir treinar dancehall? E eu, pá, não sei se agora não estou para isso outra vez, pá, não sei, estava assim um bocado cansada das coisas. E depois lá fui treinar e comecei novamente a dançar com aquele amor que é preciso se alimentar, e eu fogo. Eu gosto mesmo, porque a verdade é, eu sempre adorei dancehall, porque ainda para mais no Montijo, de onde eu venho, havia o quintal, haviam as festas, eu maioritariamente estava em festas, depois é que percebi, de dancehall, reggae e etc, muito ligada à cultura jamaicana. E sempre adorei o Richie Camp, ou seja, as minhas inspirações na dança, a nível musical, sempre foram mais para essa área do que se calhar até para o hip-hop, embora eu tenha dançado hip-hop a vida toda. Então quer dizer que então, tu és, há bocado na pergunta de és professora, bailarina, és uma professora e bailarina especializada no dancehall. Sim, neste momento posso dizer mesmo que sim. Eu tentando aqui arrumar as Não, minhas sim, caixinhas. não, e às vezes é difícil a pessoa dizer sim, mas sim, é verdade. Ou seja, não isto sou que eu- jamaicana, nunca serei, mas eu aprecio imenso o povo jamaicano e tenho conhecimentos que considero bastante sólidos, porque na verdade também já dou aulas de dancehall já faz 10 anos e comecei o estilo, o meu primeiro contacto com o grupo foi em 2013, depois com os solos em 2015. Espero não estar a fazer mal as contas dos anos, cá não... Pronto, mas é por aí. Não foi É mal, média. eu acho que ninguém te vai também. Também ninguém vai andar. Ninguém vai andar. Mas, ou seja, isto só para dizer que já são muitos anos a investir Sim, ou seja, numa coisa que a pessoa gosta e acredita e que me dá para identifico. perceber que tu tens muitas mais valências. Não é para fechar-te uma Sim, caixinha. sim. Antes, pelo contrário. É porque essa foi a caixinha que te apaixonou mais. Exato. E que tu mais investiste, que tu mais, se calhar, pesquisaste, que tu mais foste, que tu mais... Sim. Não é verdade? Ou seja, Sim, não é fechar, é... Pelo contrário, não. É isto e depois eu tenho não sei quantas valências mais, mas é isto que me apaixona, caramba, é isto que eu vou fazer e Sim, pronto, sim, e acabou-se. Tu só dás aulas de dancehall neste momento? Não, ou seja, eu dou aulas de dancehall, neste caso, ou seja,
a minha especialidade é dancehall, portanto, para adultos, eu neste momento só estou a dar aulas de dancehall na Arcade Dance Center, ou seja, do ponto de vista de escolas de dança. Pronto. Mas na Faculdade de Motricidade Humana, que eu também estou a dar aulas na licenciatura São em as dança. danças de rua. São as danças de rua. Portanto, eu passo pelas várias vertentes e sou a professora generalista. E digo isto aos meus alunos, que é, conheçam quem são os especialistas dos estilos. Obviamente eu não sou popper, wacker, locker, dancehall dancer, tudo ao mesmo tempo. Tu apresentas-lhes. Eu apresento, dou-lhes a base de conhecimento Cada um. cultural e técnico, e a foundation, ou seja, as bases, para eles também poderem saber a quem é que podem recorrer para se especializarem eventualmente. E eu tenho alguns feedbacks de alunos que dizem: Raquel, não fazia ideia que este estilo existia. E agora já estou com XYZ, esquece, isto é todo um mundo. E pronto, e o meu papel também passa um bocadinho por aí, já que não existe ou não existia danças de rua de uma forma que eu considero estável em ensino superior e em universidade, neste caso. Coisa que eu acho maravilhosa, porque eu acho que se o jovem optou por continuar dança, tu tens que lhe dar o maior número de ferramentas possível. Exatamente, sim. Para depois, porque volta ao encontro daquilo que eu estava a falar. É muito cedo que a gente tem que escolher isto. É muito cedo. Sim. E a esse nível, nesse lugar, a gente se calhar nem conheceu a metade das danças que existem. Exato, sim. Longe disso até. Mas teres, proporcionado pela escola, né? pela instituição, essa possibilidade, não é? De teres acesso, seja as danças de rua, seja as danças, por exemplo, estas quizombas e esta coisa mais das danças africanas. Sim. Por que não é? Porque temos só que restringir. Eu acho isso Eu sou espetacular. apologista de... Ou seja, eu poderia na minha cadeira só dar dancehall. Só que acho que iria ser um bocadinho limitativo para os alunos. E como eu também não tenho uma carga horária de, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu dou aulas no primeiro e no segundo ano, acabar por não ser também efetivo para eles especializarem. Então, nem uma coisa nem outra. Entre não especializar um aluno e ele só saber um estilo, eu prefiro não especializá-lo na mesma e ele saber um bocadinho mais e poder ir por outros caminhos. Mesmo. Olha, excelente. E foi um bocadinho esse o papel. Na altura, lá está o professor Luís Xarês, que foi também o professor do treino em dança, que me perguntou: Raquel, não queres vir dar hip-hop, danças de rua, as danças que tu fazes, que eu vejo, tu ganhas os campeonatos e fazes as obrigada. Eu juro que o professor Xarês tem um lugar também muito... Para mim também. Sim, porque Eu acho que é para o acho David que- também, né, David? Eu acho que nós aqui Somos Team Charés. tivemos bastante gente que já teve aulas E e falou sobre ele. é uma pessoa... Eu também já tive aulas com ele quando... Pois já através da academia. Através da Eu- academia. eu também tive através uma. da pós-graduação. Eu tive uma que a Celine nos convidou para ir lá. Lá, vocês foram lá, tiveram lá no ginásio e tudo. Sim, que bom. sim. Boa, Sim, boa, isto foi Foi tudo. muito um giro. E toda a gente sucesso. fala... É uma referência no mundo É da uma dança, referência, assim, gigante. É mesmo. Na, E na área do treino em dança. Sim. Sim. Olha, Raquel, temos falado muito sobre o teu percurso até aqui, mas o que é que andas a fazer agora? Agora vejo, pronto, um leque de algumas coisinhas, porque tem sido, lá está, com aquela correria da vida que a pessoa adora o que faz e depois, sim, pode ser, acrescentamos, vamos sempre acrescentando mais uma coisinha ou outra e dou por mim, pronto, um bocadinho assoberbada. Mas, atualmente, eu estou em 2 locais, sediada, por assim dizer, onde eu estou mais tempo e continuo a ser freelancer, portanto, faço os meus trabalhos enquanto bailarina e afins. Os locais são a Faculdade de Motricidade Humana, com as aulas que eu leciono e também com a investigação que faço e o doutoramento que estou a fazer ainda um bocadinho. Doutoramento em que área? Pace. Na área do ritmo, ou seja, na área do comportamento motor. Ou seja, estou a estudar na área do comportamento motor. Pronto. Comportamento motor é a minha área de estudo, mas voltada para bailarinos. Ou seja, o meu público-alvo são bailarinos e vai ser muito por aí. Digo, vai Puxado, doutoramento, puxado. Sim, também correr bem, mas exige algum tempo que eu neste momento ainda não estou a conseguir organizar da melhor forma. Portanto, são 5 coisas que temos que Mas dá para ir gerindo depois Claro, e sim. ires continuando. Sim. E o porquê do doutoramento? Não é só para obter o grau, mas principalmente porque eu gosto muito da área de estudo em questão, como já tinha até falado, e porque sinto que ali eu tenho um espaço para crescer
profissionalmente e enquanto pessoa, para continuar a investigar Cresce das duas e a formas. aprender Sim, sem dúvida. e não estagnar entre aspas, ou seja, acho que é também ótimo a esse nível, mais dos conhecimentos. Portanto, na faculdade tenho estas aulas, dou aulas tanto na licenciatura em dança como na licenciatura de Ciências do Desporto. É? Sim. Dou dança criativa, a Ciências do Nas Desporto. ciências do desporto. Ok. No fundo, para que, quando os professores de Educação Física, que neste momento a dança faz parte do currículo obrigatório da Educação Física, saibam ensinar dança sem ser preciso ser bailarino ou até executar. Às vezes basta ter ferramentas pedagógicas para conseguir aplicar. Os métodos, dás-lhes Exato. os métodos. Sim. E, portanto, eles conhecerem a dança, para mim é fundamental. Também experienciarem, para perceberem que não é assim tão fácil, porque tem as suas dificuldades, obviamente, e é muito importante os futuros professores de Educação Física que vão moldar gerações também compreendam essa parte e estimulem. Pronto, então eu estou a dar a dança nessa Nas parte, duas licenciaturas. E escolas. E depois estou na Arcade Dance Center, que é a escola... é mais recente e, portanto, por isso é que eu também não falei tanto, mas É do entrei Cifrão, desde o não é? início, É do sim, Cifrão. e do Vasco Alves e da Noa. Ok. Os três têm sido, assim, as pessoas que proporcionaram este juntar de vários profissionais da área, muito voltados para as danças de rua. Também temos aulas de dança clássica e de contemporâneo, mas, assim, o core da escola são as danças de rua e clubbing culture, etc. Portanto, tem sido um prazer para mim conseguir focar o meu trabalho em estabelecimentos que eu me identifico e que consigo também criar os meus projetos e ao mesmo tempo coordenar algumas coisas, porque eu na verdade atualmente faço a coordenação pedagógica da escola e também a construção de espetáculos e essa parte toda mais artística, sim, que gosto muito e que me estimula também bastante, e tenho sempre o Vasco como pessoa de referência que também me guia e etc. Desde o bootcamp até já, porque também já são alguns aninhos. E além da Arcade, enquanto coordenadora, também tenho o lado enquanto professora e depois o lado enquanto bailarina, que eu, na verdade, onde me sinto melhor a treinar e a dançar é com aquelas pessoas, porque já estão há muitos anos também Eu já comigo. ouvi isso. Eu já ouvi isso. E tem sido assim o meu percurso de modo geral. Claro que depois lá está, tem a parte de aceites performance dos cursos de treino em dança. Treino em dança, atenção, eu digo treino em dança porque estou muito habituada por causa do professor Luís Xarês, Claro. mas na verdade é aquela parte mais de treino físico do Afonso, e vamos juntando, ou seja, eu também dou o meu insight, tenho falado muito sobre aquilo que é o treino em dança, para tentar que o próprio Afonso também compreenda essa parte e vamos juntando tudo, ao fim e ao cabo, porque eu acho que a dança, mais do que segregar, separar e pôr em caixinhas, deve ser também unir e juntar conhecimentos para que as coisas possam crescer. Correto. Muito bem. E pronto, e às vezes no meio de tanta coisa, meio que eu sinto que se esquece o cerne da questão. E eu acho que a área da dança não deve ser individualista, pronto, ou procurar só o spotlight individual. Mas isso dava para Ou outro podcast. podcast. É verdade. Isso dá, porque é uma área, e já falei isso em alguns podcasts, é uma área onde o fator ego, às vezes, é complexo. Ou seja, quando tu tens uma individualidade dentro de um grupo que não entende o que é um grupo, Sim. temos aqui logo a partida uma situação. É. Então, eu acho que os espaços que promovem esta questão do grupo, mesmo que depois cada um individualmente Expanda, claro. expanda, Sim, porque a ideia é que exatamente. Ótimo, façam isso. claro, exatamente. Agora, no sentir de grupo, eu acho que é preciso ainda algum Tem algum um trabalho, porque Sim, ainda sim, se sim. nota, e mesmo em crianças mais pequenas e tudo, Sim, atenção, sim, sim. já começa a vir aí com uns Eu egos adoro trabalhar com exacerbados. crianças e com adultos, pronto, mas eu tenho as minhas equipas de competição neste momento, são de várias idades, mas menores de 18 maioritariamente. A minha equipa, aquela que eu estou mais tempo, pronto, aquela que eu faço a gestão, são os First Level 2.0 e sinto que o meu foco é que elas compreendam que podem brilhar e que se todas brilharem individualmente, sendo quem elas são, não é preciso ser o vizinho ou ser outra coisa qualquer, porque não vai haver espaço para conseguir chegar a todo lado. Claro. Portanto, está tudo bem, há espaço para cada uma e em grupo, aquilo é um brilho gigante. Mas é muito importante para mim, e eu gosto muito que a dança seja um bocado isto também, ou qualquer área artística, que faça a pessoa se conhecer e conheça o seu potencial individual. Não quer dizer que todos vão ser bailarinos dali, Exato. logo se Nem verá. é preciso. E está tudo bem. Sim, Nem sim. é preciso. O mais importante para mim é que eles
aprendam, se conheçam e que tenham criatividade, expressão, ritmo, ou seja, levem as valências que a dança também traz para a sua vida no geral e que nunca se esqueçam de se valorizar a si e também de dar ao outro. Para nós, em comunidade, que é a palavra-chave, que acho que é mesmo importante. Eu sei que isto parece só estereótipos, não sei o quê, Não, mas eu juro, não. digo com o coração e é isto mesmo que eu tento fazer com os meus Cada alunos. vez mais é preciso lembrar os valores que estão certos. Yeah. Porque começamos Às a vezes entrar senão num esquecemos. limbo Yeah. de o que é certo e errado está assim numa linha tênue. E Sim. há que ter atenção. Yeah. Os egos nas artes, na minha opinião, deve-se ter, mas devem ser controlados. Porque é muito giro teres ego para dançar. Sim. Né? E dar estudo e gostares de que te vejam e que a pessoa goste do que tu estás a fazer e gostarem, por exemplo, no meu caso, que agora já estou mais na parte da coreografia, já não sou performance, já estou mais na parte de também pedagogia e coreografia. É claro que eu gosto que gostem do meu trabalho, mas não faço só para isso. Claro, sim. Não Isso é a consequência, ou seja, é um extra. Exatamente. Não é o meu foco, ou seja, Não. assim como com as equipas de competição, o meu foco, eu digo-lhes, não é ganhar. Ora bem. Agora, mas eu não vou trabalhar para fazer o mínimo, não. Exato. Eu vou para fazer o meu melhor e se isso. conseguir ganhar, melhor. Isto Melhor é a ainda. consequência. Pronto. Mas Exato. elas vão fazer o melhor que elas conseguirem. Sim. E eu também. Sim. E é sempre neste trabalho que eu me foco, pronto, e que tento passar para os pais também, porque os pais também são a equipa, não são só os alunos. Eu costumo dizer que os pais também têm que ser uma equipa entre eles, seja para arranjar as roupas, seja para toda a logística, os ensaios que às vezes atrasam, e tudo e mais alguma Olha, estás coisa. a ver? Não somos só nós. Às vezes. Pronto, porque a pessoa está a criar e de repente, socorro. Estás a ver? Os nossos pais não somos só nós. Isto é muito importante que fique claro, tá bom? É verdade. É ela que está a dizer, não sou eu, é ela. Mas faz muita diferença. Não, mas é verdade. Assim, os meus pais também ficam a saber. Que não são só ali. Mas é isto, é muito isto. E acho que relembrar isto é muito importante, até porque há fases da vida para tudo e eu também já senti aquela coisa de, se calhar não senti super bem-vinda, não sei. Ou seja, e encontrar o nosso espaço também é muito importante. Pronto. E às vezes não dá para dar com toda a gente, está tudo bem, não tem que gostar a todos. Está tudo ok. Esta frase foi maravilhosa, não tem que gostar a todos. Pronto. Mas se estamos, vamos estar. Sim, Claro. mas eu Estamos, vou vamos gostar e vou gostar daquilo que eu faço e vou tentar sempre fazer melhor. Exato. Assumindo, obviamente, não sou perfeita e também vou fazer os meus erros e está tudo ok, mas vou tentar sempre fazer o melhor e eu acho que isso é importante que eles também, desde cedo, percebam. Desde cedo. Seja para que área for. Porque esta coisa de nos acomodarmos e de ser assim mais... Depois E é hoje uma não me espiral negativa apetece. em que se entra. E amanhã não me apetece. E hoje, se Tem que haver calhar... disciplina, às vezes não Tem apetece. que haver disciplina. E não podemos tem dar que nada se por respeitar- garantido. E tem que se respeitar o grupo. Sim, É que muitas vezes o aluno falta só porque ele dói o dedo mindinho do dedo da mão direita. Sim. Malta, tem que se respeitar o grupo. Não é só o professor que está a ser desrespeitado quando eu não vou a uma aula. Exato. Ou por ter É um o aniversário de grupo alguém que os inteiro. outros todos também têm. Ou porque há um aniversário, ou porque há... Sim. Pronto, estar na dança, ser da dança, fazer parte desta comunidade, deste grêmio, que também podemos chamar assim, faz parte de abdicar de algumas coisas. Sim. Mas isto é assim em todo Mas lado. não é ninguém abdicar, tem se tudo, fores- ninguém tem tudo a É toda a hora. Ou fato. seja, nós temos que fazer Exato. escolhas. E alguém acho que que está a essa estudar para importante a médico, pessoa perceber isso. será que não tem que abdicar também Claro, se para calhar poder já não ser vai médico conseguir no sair. final? Porque é que é menos valorizado uma coisa que outra coisa? Sim, sim, sim. Não Eu é concordo verdade? a 100%. Mesmo. Pronto, e Também. Fica marcado aqui um ponto. Não, mas é fundamental. Eu acho que esta responsabilidade, se trabalhar, é só uma mais-valia. A não ser que a pessoa queira desleixar, não sei o quê, e depois quando for mais velho tudo custa e já ninguém... é que tem se aquele vai brilho. refletir aquela forma de estar no emprego, na faculdade, Claro. com a família, vai ser linear. Sim, é transversal para a vida toda, não é uma coisa que é só... Exato. Eu costumo dizer, se eles fazem isto aqui, provavelmente na escola fazem igual ou pior. Portanto, Exato, não é giro. Portanto, não é giro. Ai, não faz mal, olha, não quer saber. Não é giro. É bom a disciplina e a dança, pelo menos na minha vida, Sim. tem-me trazido muito disso. Disciplina. E perceber os caminhos. Perceber a escolha. Mesmo que seja mais difícil, às vezes é o que tem que ser. Sim. Porque não se chegam a objetivos. No outro dia vi uma frase super gira, já não me lembro quem foi, se não dava crédito, sem sombra de dúvidas, a dizer que
para conseguirmos coisas difíceis, temos primeiro que fazer essas coisas difíceis, ou seja, ou para conseguirmos fazer, vamos pôr isto na dança, um passo difícil, primeiro temos que fazê-lo mal muitas vezes. E isso levando para o mundo para o nosso mundo, significa que eu, para conseguir ser alguém nesta área ou noutra qualquer, tem que haver um esforço. Eu traduzo isto assim. E hoje em dia, aquilo que eu noto é que o esforço está a requerer muito esforço. É. Parece, mas isto é muita verdade. Parece que já é difícil encontrar. Mas é Pronto, mesmo tenho isso. dito. Conversas de terça-feira à noite. É verdade. Mas não há modo de descasca nem nada disso. Sim, não é não, isso. claro. É mais a modo de reflexão e mais a modo de voltarmos ao que... Porque isto também é outro tema. Se perderam algumas coisas, mas eu acho que ainda há valores que têm que ser sustentados, suportados e relembrados. O tempo inteiro, se for necessário. Sempre. Ou seja, não Eu posso dizer que dá-me um gozo enorme dar treinos às First Level 2.0 porque eu chego, elas já estão a treinar. Já estão a aquecer, já estão a treinar no corredor, onde quer que seja. Estão mesmo... Pronto, elas que não vejam isto, que é para não ficarem mal Para não habituadas ficarem- já. para não ficarem inchadas, para não ficarem com ele, Não, mas com eu ele. elogio bastante. Eu Boa. juro, eu elogio e não elogio só por elogiar, é porque é merecido. Exato. Mas também sabem com o que contar, ou seja, eu sou muito sincera e há ali coisas que, se não está bem, eu também vou dizer, seja Claro. tecnicamente ou o que seja. Mas acho que existe ali um respeito que é muito, muito importante e que faz com que as pessoas se mantenham focadas e ao mesmo tempo que haja espaço para tudo. Às vezes eu também faço relaxamento, também fazemos massagem e também fazemos... A minha primeira professora de dança fazia isto com as equipas de competição. Eu lembro-me perfeitamente, eu era miúda, ela apagava as luzes, punha uma música calma, começava a contar uma história. Não sabia lá eu o que era, na altura não sabia, mas adorava. apetece dar aula. Não, mas isto era no final dos treinos de competição, ou seja, nós tínhamos Ok. treinos assim... Não, estou só a brincar. Também mas grátis. estou só- Imagina. Quando uma pessoa criança não se apercebe. Claro, e eu estava lá e eu agora faço isto com os meus alunos. Às vezes, quando é possível, porque quando não temos tempo útil, também não há milagres, mas quando consigo organizar para isso, é super importante haver um momento da visualização mental, do mix, e depois do relaxamento e etc. E vejo-os a integrar as coisas e depois há espaço para tudo. Aumento da Raquel mais rígida, coitados, também levam algumas. Claro, alguns mas tem que recados. Tem que ser. E Mas tu depois não és uma também coisa só. Assim Exato, como não és uma exatamente, coisa exatamente, só. exatamente. Nas áreas que te desenvolves, não és uma professora Claro, só. eu não tenho que estar sempre... Não, Claro, exatamente. E pronto, e eu sinto que passo isso para os alunos e também para os pais, coitados, que às vezes também levam algumas indicações minhas. Oi. Mas atenção, eu acho que isto é fundamental, que é, a partir do momento em que eu estou a gerir esse grupo, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que estar moldado também àquilo que é a minha visão sobre o grupo, a não ser que queiram passar para outro profissional, também está tudo bem, mas, ou seja, se eu estou a guiar estas Há umas pessoas, normas. tem que que haver são uma as confiança. normas e umas Yeah. maneiras de estar dentro daquele sistema, ecossistema, pelo menos. Sim, certo? sim. E que também vai ao encontro da instituição. É diferente dançar na jazz, ou dançar na arcade, ou dançar na FMH, ou dançar na Escola Superior de Dança. Todas têm também o seu core, Diferente, o seu género. E assim, eu, apesar de ser professora de dancehall, eu vou dar dancehall de acordo com os meus ideais, mas obviamente olhando para o público que tem à minha frente e a minha instituição que me Claro. representa. Também não vou de repente fazer... eu acredito um bocadinho nisso e é por aí que tenho desenvolvido o meu trabalho com as equipas de competição. Que estão quase Isso é excelente, excelente, excelente. a estrear. Nós temos... Ei. Estão quase a competir. Estão quase. É, para a semana. Ai, só para a semana. É o que é no... Mas não podemos, não podemos Last dizer Chance isto porque... Championship. sim, isto vai sair ainda neste É, mês, em daqui a princípio. uns tempos. Não, se calhar já passou. Foi Se calhar na já semana passou. Foi na semana Foi na passada. semana. Muito bom. Espetacular. Raquel, não te livras de 3 perguntas que nós temos para terminar o podcast. Então vamos. Aquilo que era muito giro é que fosses mesmo, dissesses mesmo aquilo que Que sentes? Que vem. No, que vem. Sim, Pronto. Logo, que vem. ver a Tá alma. bem. Verão. Quem é Raquel Correia? Epá. Ok. Eu não sei como dizer isso. Então... Dizer os teus olhos. Exatamente. Opa. Então, pera, deixa lá pensar. É que são...
Raquel Correia não é só uma coisa, não é? Ou seja, são muitas coisas. É a primeira coisa que te vem à cabeça. Eu sinto que é alegria, é confiança no sentido de assertividade, ou seja, de organização e de direção. Eu sinto que adoro fazer planos e esquemas e integro a minha vida toda muito nisto. Eu já tenho planos para daqui a 10 anos, ou mais. Na verdade, eu acho que já tenho planos, sabes lá quando. Não quer dizer que eles não vão mudando, mas eu sempre fiz isso para mim e, portanto, sinto que é isso. É alegria, é direção, é assertividade também, porque acredito muito nas coisas e às vezes... Não quer dizer que não vá mudando também, obviamente, com as coisas que nos vão acontecendo na vida e com o que se proporciona, mas é isto, acho eu. Sabes o que é que acho muito giro? Que a resposta não está ligada com o que tu fazes e sim com quem tu és. Yeah. Que às vezes confundimos muito isso. Exato. Curioso. E isso para mim, sempre digo, na minha opinião, é ter plena consciência de quem somos. Porque às vezes ficamos muito emoldurados e enquadrados no que fazemos. E nós não somos isso. Yeah. Isso é uma parte de nós. Nós somos tudo o que tu estás a dizer. Primeiro a pessoa, primeiro a gente. E depois o profissional. Olha, mesmo. Tão bom. Gostei da resposta. Ai, obrigada. O que é que o dancehall te deu que mais nenhum estilo te daria? Olha, alegria, para já alegria. Para já alegria. Não, eu também sou muito feliz a dançar outras coisas, mas o dancehall deu-me... como é que eu ia te explicar? Eu nem sei verbalizar, é difícil realmente falar sobre o assunto. O que é que o dancehall me deu? Então nesta parte fazes um zoom. Muito bom. O dancehall tem aqui uma questão que eu não sei explicar, mas é muito aqui na zona também do plexo lá do ego, do centro, que Centro de massa. também faço ao estilo de música que é muito contratempo, ou seja, meio que nos puxa para cima, mas as raízes, o facto da questão mais ligada à África, à escravatura e etc, ou seja, todo esse peso e essa parte faz com que a própria dança também seja muito isto, um elástico que vai para cima e para baixo, etc, ou seja, eu sinto que neste momento o dancehall trouxe-me essa dualidade do cima, da alegria e do etc. E os polos. E ao mesmo tempo agarrar à terra e essa segurança. E portanto, aquilo que eu sinto quando danço dancehall é muito visceral, não sei explicar, e é muito mais interno do que se calhar outro estilo qualquer. E pronto, e portanto acho que ele deu-me esse conhecimento dos polos e esse elástico, essa fluidez que vem muito de dentro e do centro. É isto. Espetáculo. Yeah. Espetáculo. É o que eu sinto. Que mensagem queres deixar a quem te vê a dançar? Eu tenho assim uma máxima que gostava muito, ou seja, quando estou a dançar eu pretendo, ou depende também do que é que eu estou a dançar, não é? Mas acima de tudo que as pessoas deixem de, como é que eu ia te explicar? De ser elas próprias, ou seja, deixem de estar focadas em si ou o que seja e só transcendam ou sintam algo que não sentiriam naturalmente se não tivessem a olhar ou a sentir aquilo que a outra pessoa também está a querer transmitir. Pronto, é um bocadinho por aí. Ou seja, eu gostava que, de certa maneira, o público meio que se esquecesse do resto e, de repente, estivesse só no presente, naquele momento e naquela sensação. E isto, para mim, é que é um dos valores maiores da dança. É nós conseguimos estar no presente e que as pessoas à nossa volta também sintam isso connosco. Tal e qual. Que linda! Isto agora Afinal, não sou eu! Está aqui! Podes fazer um close-up! Não sou eu! Eu também fico, mas isso já é habitual. Mas pronto. É que isso eu acho que isso é maturidade artística. Mais uma vez, na minha opinião, quando a única coisa que tu queres é pensar em que o outro esteja aí, conectado contigo, ligado com aquilo que tu queres lhe passar, não é? Não há egos, não queres que seja lindo, que seja feio, que seja estético, que seja... Não te interessa isso. Te interessa que a pessoa sinta, que dedique um segundo, largue o telefone, largue de parar de falar com a outra do lado e lhe preste atenção àquilo que tu criaste com cuidado, com amor, com dedicação. Eu acho que isso já é o nível de maturidade artística
outra vez digo, na minha opinião, outro nível. Não, Outro obrigada. nível. Obrigada. Gostei tanto dessa resposta. Obrigada a vocês ali por nos assistirem. Estes últimos episódios têm sido muito, muito intensos. Todos. Mas ainda bem, é para isso que estamos a trabalhar, que criamos este projeto, para conhecer as pessoas. Normalmente vemos as pessoas em cima do palco a dançar, ou a pessoa a dar uma aula, e é tão bonito perceber o ser humano que está aí, que tem questões, que tem sonhos, e que é tão relevante para a vida e o crescimento de outras pessoas. Nesse sentido, Raquel, eu quero te agradecer por estares aqui, por teres aceito o convite. Se diz aceito ou aceitado? Eu nunca sei muito bem. Eu disse bem. Por teres aceito. Calma, malta. Um desconto para mim que eu ainda sou cubana. Espera aí. Por teres aceito o convite e por teres essa generosidade de partilhar e de expor quem tu és, um pouquinho até da tua vida pessoal, do teu percurso, que é tão bonito. És muito novinha, podes desvendar aqui a tua idade? Agora, 20 e tal, 20 e poucos. Mais ou menos. 20 e poucos. 30. 30? É uma excelente idade, é linda. Obrigada a todos por estarem ali, obrigada a ti, Raquel, Joana. Obrigada. Raquel. Então fica assim, peraí. Raquelice, Raquel, Joana. E um beijinho para todos. Obrigado por nos assistirem. Comentem, partilhem. Vamos deixar aqui embaixo os links que vocês já sabem para fazerem questões, para se inscreverem na academia, fazerem questões por causa do nosso festival. É o que vocês quiserem, literalmente. E vamos deixar também as tuas redes sociais. Como te encontram? Raquel AB Correia. É o meu Instagram, meu Facebook, todas as redes, LinkedIn, não sei o quê. Tudo por aí fora. Raquel AB Correia. Tudo por aí fora. A gente deixa Raquel para ser mais Ferraz. fácil para vocês irem lá buscar um bocadinho o trabalho. Mais a Obrigada. fundo, tá bom? Obrigada a todos e um beijinho muito grande. Até a próxima. Vem conosco nesta paixão. Potência, tu toca a sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço, só histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Botecas da academia, solidão. Tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali. Tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali. Pode dançar, academia sua dança. O teu podcast sobre dança, riquinho, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, história, risos e inspiração. A dança vive nesta canção. Um podcast da academia, solidão. Podcast da Academia Sui Dance. Podcast da Academia Sui Dance. A dança, o teu body dança sobre dança. Riquinho, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço. Histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Sobre dança.
ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção.